Fala, construtor! Seja muito bem-vindo a mais um ObraCast. Hoje eu estou aqui, meu sócio Rosalvo vai me ajudar a conversar, a entrevistar aqui Lucas da Estrutura do Vale e Elcio Funo, meu amigo desde a época de faculdade aí, hoje proprietário da Obra Store, um home center novo aqui em São José dos Campos. Bom, primeiramente vou pedir para que cada um se apresente. Lucas, puxa aí a fila. Meus amigos, bom dia. Me chamo Lucas Barbosa, sou da Estruturas do Vale, Estruturas Metálicas. Estou aqui hoje a convite do Evandro, do Rosalvo, para a gente participar de mais um ObraCast. Valeu. Funo. Bom dia, meu nome é Elcio Funo, sou engenheiro civil também, sou construtor também, Evandro, mas hoje nós estamos aqui para conversar sobre a Obra Store, né? Um varejo do mercado da construção civil. Tá certo. Obrigado pelo convite. Ótimo dia aí a todos. Eu sou Rosalvo, CEO da Lace Construtora, sócio do Evandro, e hoje estamos aí para bater mais um papo aí sobre materiais e estrutura metálica aí. Valeu. Bom, para a gente começar, pessoal, a gente prepara, né? Vocês participam aí do nosso Constru Clube. O Constru Clube, um dos projetos do Constru Clube é a gente ter o podcast, a gente conseguir levar a mensagem, né, divulgar cada um dos fornecedores. Dentro do Constru Clube a gente tem hoje, desde da fundação até materiais de acabamento, varejo, estrutura metálica, a gente já está aí com 26 empresas, se eu não me engano. A ideia é que realmente a plataforma tenha uma solução completa, ou seja, desde... A gente vê que muita gente se preocupa em divulgar e se relacionar com os acabamentos. E aí quem quer construir precisa de uma indicação de uma empresa de estrutura metálica, precisa de uma indicação de um home center e não tem onde encontrar isso. E o mais importante é o quê? São fornecedores validados, né? Então, a gente prepara aqui um presentinho para vocês em nome do Constru Clube, tá certo? Vê aí. Ó, o Rosalvo, pega isso aí. A do Rosalvo já é... Vem com a imagem nossa. Rapaz, esse cara tá bonito, hein? A gente te fez o que pôde aí. Não deu para melhorar muito, mas... Gostei. Tá certo. Que isso, hein? Tá certo, Obrigado. Valeu. Bom, muito bom. Tá bom? Bom, então começando um pouquinho, né, o Lucas, o que eu queria conversar com você, o que eu queria... Primeira dúvida que acho que o mercado tem, quando você fala que você tem uma empresa de estruturas metálicas, né? No trivial, muita gente confunde, né? Ou muita gente deve te comparar com o serralheiro, né? Só que a estrutura metálica, ela tem toda uma engenharia por trás. Quando alguém chega com essa dúvida, como é que você explica isso para a pessoa, para o cliente? Bom, acho que primeiro... Quando a pessoa chega para a gente e pergunta que estrutura metálica, essa dúvida é comum da pessoa chegar e confundir realmente com serralheria. E eu tento explicar que serralheria é tudo aquilo que é guarda-corpo, é portão, é como se fosse uma esquadria. Estrutura metálica, literalmente, é a estrutura de uma casa, de um galpão, de um prédio. O quê? Colunas, vigas metálicas, algo que a engenharia entrega, que a estrutura metálica pode entregar e que a serralheria não entrega. Tá certo. Basicamente, eu tento explicar por esse caminho. É, o caminho mais... Ou se eu quiser simplificar, serralheria, todo aquele material de estrutura de metalon leve, estrutura metálica, todo aquele material pesado. Ah, tá. E por trás disso tem todo um cálculo, tem todo uma engenharia para que isso aconteça. Tem tudo. Tá certo. Necessário, né? Para a gente evitar que ocorram acidentes, fissuras, patologias de obra. Então tem que ter técnica, tem que ter engenharia para transformar a estrutura metálica no que ela é segura, rápida e eficiente. O que eu percebo hoje no mercado, o Lucas, é o seguinte. Ontem mesmo eu estava conversando com uma cliente, uma obra grande, e ela perguntou, mas qual sistema construtivo você me sugere? Né? E eu falei assim, olha, na verdade, hoje todo mundo busca um sistema alternativo, busca um sistema mais competitivo, mais rápido, mais sustentável, certo? Porém, na verdade, começa pelo projeto, né? Exato. Depois do projeto, você estuda qual é a melhor solução, mas isso já está na cabeça do cliente. Uhum. Antes, o cliente, na cabeça dele,
ele ia construir uma casa de concreto, tijolo, né? Por questões até de cultura, né? Por questões de cultura. E hoje você vê que todo mundo busca essas novas alternativas, né? E uma alternativa que a gente gosta muito, né? Que por sinal acho que nos próximos meses aí você vai ter bastante orçamento com a gente lá, é o quê? É realmente a estrutura de aço com os sistemas de vedação e laje alternativos, né? Eu acredito mais o pré-fabricado ou modular, eu acredito mais nesse formato do que em alguns outros que são sistemas completamente saindo do zero, né? Por exemplo, o isopor, steel frame, tal. Esse sistema de estrutura metálica e os sistemas pré-moldados, né? Você coloca ali algumas lajes de steel deck, são lajes mais rápidas de executar. A gente tem o sistema de cobertura hoje com manta TPO, manta de PVC, a gente tem telha termoacústica. Isso tudo agiliza a construção. Sim. E você vê que o mercado europeu, o mercado americano, já usa amplamente esse sistema. Então, o Brasil, infelizmente, a nossa cultura muito ligada à linha residencial é o concreto, a alvenaria convencional. Mas é questão de cultura. Depois que o cliente ele consegue enxergar essa agilidade e eficiência que você consegue entregar com o sistema pré-fabricado, né, aqui especificamente falando da metálica, ele enxerga o valor, ele consegue aplicar no projeto. E aí, esse cliente ele já começa a enxergar esse valor e já começa a procurar profissionais que estão habituados a trabalhar com isso. E eu falo isso a partir do arquiteto, né? Sim. Então já começa a procurar um arquiteto que está lidando já com metálica, ele já vai explicar melhor as vantagens, já consegue aplicar, ver a viabilidade, ver a beleza, e acaba trazendo isso para a linha residencial. E a estrutura metálica, além da eficiência, hoje em dia também ela tem um atrativo da estética mesmo, né? Muitas pessoas escolhem pela estética, né? Então, que hoje em dia, né, com os arquitetos cada vez com um projeto mais arrojado, não tem nem como usar o sistema construtivo de concreto, né? Porque fica muito difícil, cada vez vão os maiores e eles querem cada vez detalhes mais finos. Você tem alguns casos aí que você pega vãos grandes, que uma viga de concreto, por exemplo, seria absurdamente grande e ia inviabilizar a estética do projeto. A metálica ela vem justamente para isso, para ajudar tecnicamente a vencer esse vão e ficar um projeto mais limpo para o arquiteto. Então ele consegue ter uma flexibilidade e trabalhar com muita... E assim, o que eu percebo dos novos sistemas construtivos, que eu tenho conversado bastante, a gente teve no Enix, né, o pessoal do Enix vai vir aqui, o que é? Está todo mundo preocupado em, poxa, o sistema, a construção a seco representa 3% do mercado, é muito pouco, mas assim, a gente nem consegue dar um salto de 3 para 10. Né? Ou seja, o sistema construtivo não convencional, vamos chamar assim, ele vai ter que ter um crescimento gradativo no mercado. Ou seja, hoje, só em reforma, hoje só em obras de difícil acesso, só em obras comerciais, ela já praticamente consome a grande indústria da construção a seco. Ou seja, não sobra espaço para o residencial. Você vai olhar as empresas que fornecem material para construção a seco, elas estão trabalhando full. E o residente nem chegou, não representa nada no residencial. Né? Por quê? Porque são obras onde o pessoal valoriza mais tempo. Né? Que nem eu falei no outro episódio, o que é? Você consegue se imaginar terminando um apartamento com bloco, areia e cimento? Né? Ou seja, quantas unidades são entregues, quantas reformas são feitas em apartamentos e são feitas o que hoje? Tudo a seco, tudo drywall, tudo comercial. Então assim, que nem por exemplo, a estrutura metálica num comercial industrial, ela é muito mais forte do que no residencial. Sem dúvida. Entendeu? Assim, então esse crescimento ele é gradativo, eu acho. Ô, Elcio, vou ter que te chamar de Funo, que eu não consigo te chamar de Elcio. Funo a faculdade inteira. Bom, para quem não sabe, viu, Rosalva, a gente fez pós-graduação junto, lembra? Sim. Estudamos, assim, diferença de sala, né? Algumas matérias, né? Muito tempo. Bastante tempo, faz... Puta, nem sei. Quem era o melhor aí lá? Quem tirava a nota mais alta? Não vou falar isso aqui. O cara é japonês, cara. Eu arrisco dizer que o japonês. Cara, pra ele ficar quieto, a mesma coisa que ele falava sou eu. Mas é isso.
Mas conta pra gente essa, não sei se foi pivotada, né? Pra gente que tá vendo de fora, enxergou a sua ação como uma grande mudança, apesar de não ter abandonado a construção, mas uma grande mudança de mercado, estando no mesmo nicho, mas aí do nada resolveu... Uma mudança bem grande, mas foi uma visão de oportunidade realmente. Né? A gente avaliou que a gente foi para uma região que está crescendo bastante em São José dos Campos, que é o bairro Floresta, onde tem o Aranã, o Rudá, e realmente estava, como a gente fez bastante obra lá, e a gente sentiu essa necessidade. Não tinha nada lá perto. Tudo para cá, né? Tudo para cá, porque era onde estava crescendo muito. Agora continua crescendo, lógico, para cá, mas ali está crescendo bastante. Vários loteamentos saindo, então foi uma oportunidade. Assim. Entendi. E a Obra Store você oferece o quê? É um home center total? Temos todos os tipos de materiais, todos os tipos. Né? Mas o que roda bastante mesmo são os materiais básicos, né? Então, areia, pedra, cimento, madeiras. Tá. Então, isso gira bastante, né? Mas nós temos todos os tipos de materiais, metais, louças. Então, estamos tentando abranger tudo. E o desafio é muito diferente tocar um varejo do que tocar uma construtora? Muito diferente, muito diferente, Mas é dinâmico. Então, a gente está conseguindo fidelizar clientes, né, com atendimento, com pontualidade na entrega, porque é um item bastante importante que a gente descobriu, né, com o tempo que... E assim, para você faz todo sentido, porque você já teve do outro lado da ponta, sim, né? Então isso você sabe o que fazia você comprar de um determinado fornecedor. Sim, exatamente. Isso ajuda bastante. Até em soluções, né? Soluções que, como eu sou engenheiro e a gente construiu bastante, né, Rosalvo? Então, às vezes, as pessoas chegam sem definições. Então, a gente consegue ajudar. Nós temos vendedores experientes. Então, nisso ajuda também o cliente. Então, com esse trabalho, a gente vai fidelizando, né? E a entrega é um ponto fundamental, super importante, né? Fundamental. E hoje você consegue atender qual região? Até onde aí as pessoas podem contar? Não, a gente está atendendo tudo. Até Urbanova, Caçapava, Jacareí, a gente tem entregas. Entendi. A gente está conseguindo, né? Mas ali na região ali é um forte, tem bastante obras lá. Até para os construtores que estão estudando regiões, é uma dica, viu, Evandro? Ali não tem nem dúvida que vai ser o próximo Urbanova, né? São José vai crescer muito forte para ali, né? Já está dando sinais, né? Já está consolidando lá. E assim, o que acontece na prática, né? Na prática, hoje em dia, é o que a gente já conversou, o que é? É tudo muito no WhatsApp, né, cara? Assim, é dinâmico, né? É dinâmico. Tem um orçamento, tem uma pedra... Exatamente, cara. Assim, o pessoal que vem de outra área, eu sofro muito no pessoal do digital. O cara fala, não, porque não sei o quê, nós cadastramos um e-mail de 5 mil construtores. Eu falei, cara, você cadastrou um e-mail de 5 mil construtores que não vem e-mail. Que nem responde. Que nem responde. Você entendeu? Ou seja, a construção civil, ela é 100% no WhatsApp. Dinâmico. Ou seja, no WhatsApp, dinâmico. A gente tem grupo com o empreiteiro, grupo com o cliente. Nossa, com o cliente, grupo de engenharia nosso. Ou seja, então, assim, se você tiver uma venda, né, de resposta rápida no WhatsApp, de entrega pelo WhatsApp, hoje em dia é o que você precisa ter numa cidade que nem São José para atender tudo. Exatamente. Né? Porque assim, ninguém levanta mais para ir no depósito comprar. 90% é pedido no WhatsApp. Exatamente. E outra coisa, o que o construtor analisa? Eu comprei hoje, chegou amanhã... Ele compra de novo? Ele compra de novo e não interessa de onde veio. Chegou amanhã. Porque às vezes ele compra o que está do lado... E não chega amanhã, né? Vamos dizer assim, não chega no prazo. Né? Ou seja, por quê? Porque também está numa região com mais demanda, está numa região mais concorrida. Né? Mas assim, eu acho que... E assim, também é uma tendência dos condomínios a não terem mais lote de apoio, né? Conforme o condomínio vai se construindo, vai ficando mais difícil você armazenar esse material. Então, você conta muito com o fornecedor. O material vai estar amanhã? Tá, então tem que estar amanhã, senão isso vai atrapalhar o andamento da obra, porque... não tem espaço para fazer aquele estoque grande. Exatamente, né? Porque a gente já pega alguns condomínios em São José, a gente já não tem mais terreno de apoio, e assim, a gente também lá na Lácio, a gente já opta por não ter, porque não faz sentido nenhum ter, né? Porque esse é um problema que você leva depois. Então, o material tem que chegar no momento certo
para que dali ele pegue e já vá para o local dele. Então, esse time é muito importante. É isso mesmo. Mas assim, essa era uma dúvida que eu tinha. Eu falei, putz, mas o Funo, cara, agora virou, né, dono de depósito. Pô, mas é assim, é um mercado onde você está inserido, né, cara? Assim, como é que eu vou te falar? Eu estou familiarizado, mas mesmo assim é diferente. É um desafio novo, né? Não posso esconder isso, mas só que a gente consegue, né? Porque tem muitos conhecidos também. Você sabe, você mesmo, né? Então tem muitos conhecidos que a gente consegue fazer uma interface, uma parceria, fornecedores mesmo, a gente já comprava, então a gente fortalece, né? Então isso ajudou bastante, isso aí não tenha dúvida. Né? E você, ô Lucas, onde que fica a sua empresa, a sede? Hoje a gente está estabelecido ali no Residencial União, a gente está com um galpão lá de aproximadamente uns 700, 800 metros quadrados. Ah, legal. E sempre foi de São José? Já sempre. A gente está com a empresa, ela fez 9 anos agora em maio, dia 8. E sempre com estrutura metálica? E sempre estrutura metálica. Então a gente sempre foi de São José dos Campos, né? A gente estava num outro ponto antes e a gente está recentemente, faz uns 3 nesse novo. Tá. Mas sempre São José. E você atua muito com obras industriais também ou o foco é mais residencial? No começo da empresa, a gente surgiu para atender a demanda industrial. Então, a gente trabalhava ali com a Petrobras, com a Sebrae. Só que eu comecei a perceber que a obra industrial, ela não tinha um pouco de emoção. Mas que emoção que é essa? A obra industrial, eu fiz um serviço para você hoje aqui, entregamos belezinha, preto no branco. Obrigado, tapa nas costas, até a próxima. A obra residencial, você vê o brilho no olhar do cliente. Dele ver a casa construindo, dele ver surgindo a estrutura metálica. Então, eu me interessei mais por essa emoção, de ver e acompanhar o cliente. E muitas vezes o cliente do residencial, ele se torna amigo da gente, né? E então, eu acabei migrando. Olha, eu gostava do industrial, mas a hora que eu enxerguei o residencial, migrei totalmente. Hoje, posso dizer que 99% dos serviços são para residencial. A gente atua com os arquitetos, parceiros, mas na linha residencial. E é o que eu mais gosto. Até porque também a casa residencial, ela exige isso, ela exige uma engenharia melhor, né, mais detalhada. Ela trabalha muito na linha ali, no limite, né? Porque você se depara com a estética, né? Exatamente, Oswaldo. Então são muitos detalhes, né? Isso que você falou é extremamente importante. Porque quem está acostumado a trabalhar, de repente, na linha industrial, a estética, ela não conta. O pessoal quer saber da funcionalidade. A linha residencial não, ela tem que ter a funcionalidade aliada com a estética, com a beleza. É um projeto que tem uma assinatura de um arquiteto famoso, é a casa que a pessoa vai morar, que vai olhar todo dia aquele detalhe que ela pode olhar e reparar e não gostar, então tem que ter estética. Então, a hora que a gente tem a nossa mão de obra hoje focado na linha residencial, eu costumo dizer que ela consegue ser até mais cara que a industrial, porque a gente tem toda a documentação, tem todos os requisitos necessários, porém envolve estética. Um trabalho mais focado para entregar um produto com maior beleza, com maior qualidade. Lucas, e é super importante ter uma empresa de estrutura metálica trabalhando na linha residencial. Porque isso era uma carência, né, Evandro? Sim, porque total. A gente sempre trabalhou com serralheria. E não é legal, não é o ideal. Então, tendo uma empresa de estrutura metálica igual a sua, atuando na área residencial, isso ajuda bastante. Porque assim, a única forma de você conseguir realmente entender se está superdimensionado, se está subdimensionado, se vai atender, se vai ser seguro, no fim do dia, e com custo, tendo todos os cálculos por trás disso. Tem uma engenharia, tem que ter a engenharia, projeto. Porque senão é aquilo lá. O que a gente pagava? A gente pagava um superdimensionamento. Essa que é a verdade. Eles falam assim, não, vai ficar em pé? Vai. Mas, pô, você está gastando quanto a mais para isso? Sem a necessidade, né? Sem a necessidade. Exato. Porque assim, hoje, né, no pós-pandemia, a parte do aço, ela voltou a ser competitiva agora. Sim. Mas a gente passou um período que os arquitetos tiveram que deixar de especificar. Porque assim, mas estava caro? Cara, não era questão de estar caro ou barato, estava imprevisível. E você num ciclo longo aí, uma casa tem no mínimo um ciclo de 12 meses. Você não conseguir prever quanto você vai gastar, você não conseguir saber se aquela previsão está segura ou não, então isso atrapalhou muito. Hoje, né, num mercado estável, o que a gente entende é que também até o próprio
preço por quilo do aço deu uma retroagida, ou seja, a gente percebe que os projetos voltaram a ser competitivos. A ser competitivos. Com certeza. Né? Vamos dizer assim, a gente tem algumas casas que a gente tem parte de estrutura metálica não aparente que a gente está avaliando por questão de acessibilidade ao terreno. Né? Ou seja, você fala assim, pô, cara, beleza. Habilidade técnica. Técnica, porque você fala assim, cara, beleza, o concreto ali ele tá 5% mais barato, mas eu vou gastar quanto a mais da mão de obra? Eu vou mobilização, né? O apoio, né? Mais o tempo de obra, né? Exato. E aí, o que é? A estrutura vai ter pouca coisa aparente, mas mesmo assim, ainda a gente entende... Ela vai tornar a obra viável, né? Esse que eu acho que é o mais importante. Você tocou no assunto do projeto. O projeto ele é muito importante porque se você não escolhe uma empresa especializada ou não escolher um calculista especializado, geralmente ele vai superdimensionar. E é onde cai no orçamento da construtora e fala, nossa, mas deu tudo isso, gente, vamos trabalhar com engenharia. Se for para uma empresa séria, correta, e o cara tem experiência, o cara trabalha com o necessário. E aí fica bem competitivo, né? E esse mercado de obras modulares, de cabanas, disso, aquilo, você já pensou em atuar nisso com mais força, em ter um produto seu assim ou não? O produto em si, nossa, eu nunca pensei nisso, tá? Mas a gente já fez cabanas, já fez chalé, inclusive a gente entregou uma recentemente em Sapucaí-Mirim. A gente está com um chalé sendo feito agora lá em Joanópolis. Então a pessoa usa a metálica, até por questão de acessibilidade. A estrutura metálica, ela é quase que um Lego, né? Você chega na obra para montar. Então você monta na obra, ela acaba sendo mais viável, mais rápida. Então a gente faz, sim, chalés e cabanas, porém nunca pensei em montar um produto modular, de repente um container ou uma casa modular 4x4 e vender. Isso eu nunca passou na minha cabeça. Mas tem mercado para isso. O que eu percebo, a única coisa que eu acho ruim, né, difícil no mercado dessas obras modulares, ou as famosas obras por container, é que quem vem com uma cabeça nesse sentido, ele começa a imaginar que ele está fazendo isso por economia, né? E, cara, não tem nada de economia. Não tem nada de economia. Você vai ganhar outras coisas. Você vai ganhar qualidade, praticidade, agilidade, né? Mas a economia, a construção, ele não vai custar mais barato por causa disso. Mas, por outro lado, você tem as vantagens de poder desmontar, poder mobilizar. Né? Eu tenho amigos... Eu tenho um amigo que está fazendo um empreendimento em um terreno locado. Você entendeu? Ou seja, eu vou fazer kitnet num terreno locado, numa cidade de praia. Você entendeu? Então, beleza. Ele quer que seja móvel, porque se ele precisar devolver o terreno, ele transporta aquilo de outro lugar. Já era a premissa, né? Exatamente. O Funo, e fala para mim, como é que você vê o mercado hoje, né? Você atuando aí em várias pontas, como é que você vê o mercado da construção civil, né? A gente percebe que como é que eu vou te falar? Com a alta do custo das casas, né, a valorização dos terrenos, com isso, com aquilo, o prestador de serviço, o construtor, ele tem que... O que a gente brinca é o seguinte, a gente vende gestão de obras. Se está numa fase boa de fazer gestão de obras comercial, nós vamos fazer comercial. Se está numa fase de fazer residencial, nós vamos fazer residencial. Se o bom for terminar apartamento, nós vamos terminar apartamento. Sim. O que nós temos que ter é isso. Então a gente tenta ir conforme o mercado nesse sentido. Como é que você está enxergando isso? Assim, você está numa região que está crescendo, mas lá está aumentando o número de obras, está diminuindo? Como é que está isso? Não, apesar da região estar em plena ampliação, a gente ouve muito falar que caíram um pouco as vendas de casa. Então tem muito construtor que constrói para vender, então ele está esperando vender algumas casas para começar outras. Então parece que esse ano começou a melhorar, mas o ano passado a venda de casas diminuíram um pouco. Não tanto, mas um pouco. Então esse ano está retomando. E, por exemplo, eu estou há pouco tempo ainda, mas já pelo histórico que eu tenho, março começou a aumentar bastante as vendas de novo. Entendi. E eu vejo o mercado, por exemplo, o mercado imobiliário de prédios em São José aumentou bastante, né?
Então, isso aí já é um sinal de melhoria na economia, os juros caindo. Então, isso aí tudo tendência para voltar com toda a força o mercado imobiliário, né? Indústria, eu sei que está a todo vapor. É mesmo? Investimentos em obras, em indústrias, a gente atua também, né? Certo. Pela construtora, então isso aí tá bem movimentado em indústrias. Entendi. O que eu percebo é a questão dos valores, né? Por exemplo, subiu o valor das casas. Isso permitiu com que subisse o valor dos apartamentos. Permitindo que o valor dos apartamentos suba por metro quadrado, as incorporadoras lançam mais. Quando as incorporadoras lançam mais, né, então aí volta a ficar competitivo, volta a dar uma queda. Então você fica sempre nessa balança. Mas o que a gente percebe do mercado de casas, eu acho que nem você briga com o serralheiro, a gente briga com o empreiteiro, né? Meu verdadeiro concorrente é o cara que acha que não precisa de gestão de obras. É o cara que contrata o empreiteiro direto e que é o alto padrão. Mas não acontece, mas tudo bem. Mas então o que acontece? Qual que é a vantagem dessa baixa no mercado para quem é profissional? Os profissionais ficam. Entendeu? Então o cara que... ele tem... sei lá... É ventureiro, né? Ele tem um comércio lá, ele tem um mercadinho, mas ele faz casa para vender. Você entendeu? Ele fala, vou para... empaquei naquela lá e não vou fazer isso, não, vou fazer outra coisa. Você entendeu? Então, assim, a vantagem que eu acho é essa, ou seja, saem as pessoas que não dependem disso. E os que dependem disso conseguem ter bastante obra, né? Exatamente, isso mesmo. Não, e eu acho assim também, o que aconteceu com a pandemia, né? Muita gente que morava em apartamento, ele quis ir para casa, né, durante a pandemia. Então, isso fez com que o mercado também estourasse, o mercado de casa, o terreno, o preço subiu muito, a construção ficou muito caro, porque a demanda ficou muito alta. E eu acredito que agora a gente começa a voltar ao mercado normal, o que era antes da pandemia. Né? O mercado, até o ano passado, esse ano, a gente não conseguiu perceber que estava ruim. Para mim, o mercado está se estabilizando, ele está voltando ao que era, porque o que a gente viveu na pandemia aí, muita gente, se tivesse preparado e soubesse o que ia acontecer, tinha nadado de braçada, né? Foi atípico, né? Então, foi um negócio fora do comum. E assim, o engraçado é o que quem é de fora do mercado imagina para o mercado, né? A pandemia foi difícil para muita gente. E todo mundo acha que para todo mundo a construção civil foi igual. E foi maravilha, entendeu? Porque, mas subiu. Cara, não adianta. A gente não tem um estoque de terreno. Subiu o terreno, subiu um terreno que eu tinha e subiu 5 que eu precisei comprar. Subiu o preço do aço, teve escassez de matéria-prima. Exatamente. Mão de obra. Eu acho que no fim do dia, quem se deu bem, entre aspas, na pandemia, é o pessoal que tinha commodities e conseguiu manter a margem, entendeu? É que nem o aço lá, por exemplo, sei lá, o vendedor de aço. Cara, o que tinha vendia no preço que fosse. Ele fala, tá bom, minha margem é tanto, eu não preciso dar desconto. Vou preservar minha margem e o cliente já vinha com aquele senão, putz, eu preciso comprar, senão vai subir mais. Exato. Né? Então, e aí comprava com margem alta. Então, assim, eu acho que pontualmente foi bom, mas é o que você falou, Rosalvo, isso aí tá certo, que é o quê? Cara, voltar ao que era antes. O que é o mercado de casas de alto padrão? Para poucos. Sim. Entendeu? Né? Vamos dizer assim, que nem carro de luxo. Quem que tem carro de luxo? Poucos. Quem que mora em condomínio? Poucos. Assim, isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Então, é aquele, né? Você casa, compra um apartamento de 2 dormitórios, a família cresce, você compra um apartamento maior, aí você se estabiliza, vai para uma casa em condomínio. Essa trilha vai voltar a acontecer. Teve muita gente que, com juros baixos, pulou ou com uma valorização de um terreno, alguma coisa, pulou de um apartamento pequeno direto para casa. Né? Isso vai ser mais difícil. Mas assim, a gente percebe que São José tá... Como é que eu vou te falar? Tem uma vantagem muito grande, que é essa história de virem para cá as empresas, não a parte industrial, né? Mas a parte de back-office, né? Então, assim, a faixa de renda, ela é muito alta, né? Então, assim, a gente, mesmo os apartamentos, eles são apartamentos
bons, apartamentos caros, apartamentos que as pessoas investem depois que entram, né? Porque assim, acabou aquele negócio de apartamento de alto padrão, são apartamentos de 200 metros quadrados. Hoje o cara compra um apartamento de 50 metros quadrados e gasta outro apartamento lá dentro com decoração, né? E que tudo isso é obra, né? Vamos dizer assim, a gente tem nosso amigo lá, o Machuca lá, ou seja, especializado em fazer término de apartamentos e faz muito bem e faz muito, né? Ou seja, achou o nicho dele e ganha dinheiro naquele nicho, né? Então, assim, a construção civil ela é boa por causa disso, ou seja, você tem que achar o seu nicho e vai embora. Sim. Você continua atuando no industrial, hospitalar? O que você está... Industrial, hospitalar, comercial. Então a gente continua com obras assim ainda. Residencial está mais pouco. Residencial, estamos diminuindo um pouco. Outra coisa que eu bato muito, a gente vai até fazer um evento para falar disso, porque a gente acha que é uma grande dor no mercado e no hospitalar é muito difícil isso, principalmente, né? Porque a complexidade é muito alta, que é o quê? Que é a precificação, né, cara? Sim. O grande problema da construção civil é a precificação. Por quê? Eu brinco o seguinte, todo consultor quer ficar rico. Aí todo consultor chega na frente do cliente e quer cobrar barato. Ou seja, ele não valoriza o trabalho dele, ele não faz essa vender, agregar valor, explicar o valor ao cliente e depois quer discutir com o preço. Então, assim, a gente adotou um negócio na empresa que está dando super certo, que é o seguinte, cara, a gente presta um serviço de qualidade e mostra para o cliente o que a gente traz de benefício com isso. Quais as economias que a gente consegue colocando engenharia, colocando métodos alternativos, prazo de obra, colocando tudo isso ali e não abaixando o custo. Porque a partir do momento que você abaixa, das duas uma, ou você passa, no nosso caso lá, a gente faz gestão de obras. Se você fizer a gestão barata, você vai ter que ter outra fonte de renda. A partir do momento que essa sua outra fonte de renda é fornecer mão de obra, você é visto no mercado como empreiteiro. Pode falar o que for, cara. Pode falar o que for. Se você fornece mão de obra, o cara vai te comparar com o Zezinho, com o Joãozinho, com não sei o quê. E aí você tem engenharia, você tem equipe, você tem isso, mas a sua base de preço é de quem não tem nada disso. Você entendeu? Então, assim, não tem jeito. Então, o cara, às vezes, compara o teu trabalho com alguém que está lá coordenando a obra de dentro da obra. Você entendeu? Ou seja, ele não só não tem o custo que você tem, como ele também não tem o custo do encarregado, porque ele é o encarregado. Então, assim, eu não tenho nada contra o empreiteiro. Mas o empreiteiro é uma atividade, construtor, gestor de obra é outra atividade. Entendeu? E a obrigação da construtora, fazer o cliente enxergar o valor. Sim. Porque se a gente como construtor, a gente como empresa, não mostrar por que você está fazendo com a gente, o valor que você agregado que você tem na empresa. É obrigação nossa, né? E não serão todos os clientes também que vão conseguir enxergar isso, né? Então, a gente seleciona, é uma seleção natural, né? De clientes também. Você tocou num ponto interessante, né? A gente tem que filtrar cliente, tem que escolher cliente. Eu acho que muita empresa, às vezes, acaba pecando porque ela quer abraçar todo mundo e achar que todo mundo é cliente. Tá errado. É isso aí. Cara, tem cliente que tem um perfil. Não, é que nem assim, o cliente chegou na segunda reunião, ele começa a te pressionar para saber quanto vai custar a obra, cara. Esse cliente só está querendo um orçamento para comparar com o vizinho. Só que é preço, entendeu? né? Entendeu? Ele já está armado com quem ele vai fazer, ele já tem um primo, um conhecido, uma indicação, e ele quer o seu preço para poder fechar com o outro. Isso funciona para material também. É assim. Né? Porque as pessoas vêm, tem uns que ficam fazendo leilão, né? Então funciona exatamente da mesma forma. Aí é uma seleção natural, automaticamente você vai selecionando os clientes, né? E no material é o serviço, o atendimento. E o perfil desse cliente, quando ele é muito assim, ele quer preço. Só que ele esquece que existe uma regra bem básica. Quando você procura preço, você abre mão de qualidade. As duas coisas não andam junto. E esse cara lá na ponta, ele quer que tenha preço e qualidade. Ele não vai ter qualidade na ponta. Nunca tem. Nunca vai ter. Só que ele sempre vai exigir, né? Ele vai ter preço, entendeu? Mas qualidade não vai ter. O que a gente explica hoje, né, é o seguinte.
a gente trabalha com arquitetura de alto padrão, né? Com obras de alto padrão. A obra de alto padrão, ela precisa o quê? Fidelização ao projeto. É a primeira coisa básica. Ou seja, o cara foi lá, gastou, investiu no projeto, certo? Então, ele precisa dessa fidelização ao projeto. É o primeiro ponto. Segundo ponto, ele tem que ter o quê? Uma boa execução. A hora que ele tem uma boa execução, o que ele tem? Essa valorização. Então, o que eu mostro para o cliente é o seguinte, olha, quem paga a minha administração é a valorização que eu vou trazer para o teu imóvel. Você entendeu? Porque um imóvel que tem manutenção, um imóvel que tem reparo a ser feito, um imóvel que não ficou fiel ao projeto, ele vale menos do que isso aqui. Então, só essa valorização, poxa, qualquer imóvel que você pegar aí que valorizou 10% porque está bem feito, está bem acabado, tem todo um processo, você já pagou o trabalho do gestor. Entendeu? Por quê? Porque a valorização é sobre o total e a gestão é sobre o custo. Então, assim, só essa diferença, quando você consegue mostrar isso para o cliente, já vai... A hora que ele enxerga isso, na hora que você fecha o contrato, no seu trabalho deve ser muito parecido, né? Porque, cara, assim, a hora que você olha lá, você fala, putz, sei lá, quando a casa é com estrutura metálica, você já fez o percentual que ela representa no total? Essa questão de percentual, ela varia muito, porque cada projeto é um projeto, né? Em função da arquitetura, né? Em função da arquitetura. E como a gente trabalha com alto padrão, então não é um Ctrl-C, Ctrl-V. Então, vou dar um exemplo aqui. Você pega uma casa no terreno plano, no Serimbora, é uma forma de construir. Você pega uma casa no terreno em declive, é uma forma de construir. Você pega uma casa no topo de uma montanha, é diferente de construir. Então, esse percentual depende. Eu teria que transformar essa casa nesse terreno plano em alvenaria. Essa casa em declive em alvenaria, para poder chegar nesse custo. Não, mas então, eu digo assim, mas, por exemplo, a obra custou 2 milhões, então custa 500 mil a estrutura metálica, o percentual que ela representa. Porque um dos problemas que eu acho que... Geralmente, quando a casa é inteira metálica, eu cheguei a fazer uma conta faz, acho que uns 7 anos. Eu acho que ela representou 30% do custo total. Então, aí por que eu preparei essa pergunta? Porque é o seguinte, o grande desafio para você é o fluxo de caixa do cliente, né? Porque assim, a gente tem um caso, o brasileiro ele é muito... se repete muito. O brasileiro não, o ser humano, né? Ou seja, o porquê que eles fazem as coisas, certo? Então a gente tem, sei lá, uns 3 ou 4 casos que tomaram financiamento para construir a casa, aprovaram, foram lá, passaram a escritura, pagaram as taxas e usaram 30% do valor financiado, do valor que ele tinha de crédito. Por quê? Porque eu tenho gente que tinha a reserva lá para construir a casa, mas não usa toda a reserva. Então, eles usam o financiamento e a reserva como se fosse uma garantia do fluxo de caixa. E aí, ele pretende fazer o quê? Ele pretende fazer a casa com a retirada que ele tem da empresa ou do serviço, entendeu? Então, assim, ele vai pagando até onde ele pode sem mexer na reserva ou no financiamento e se terminar, ele sai bem satisfeito. Então, quando a gente faz isso, esse fluxo de caixa de ir fazendo aos pouquinhos, ele é completamente diferente de um fluxo de caixa de estrutura metálica. Né? Que nem, por exemplo, sei lá, então nos primeiros meses aí você vai gastar 30% do custo. Né? Mas você também tem a velocidade. Né? Já tem que prever no fluxo financeiro da caixa, né? No cronograma financeiro da caixa. Já, isso daí. Porque, que nem você colocou a velocidade é bem mais... Você começou a estrutura metálica, em 2, 3 meses está pronto. Então o cara vai ter que ir lá ter um aporte de 30%. 30%, é pesado. A entrada para comprar material, exato, ou seja, né? Vai comprar na Gerdau, tem que pagar à vista. Entendi. E você faz faturamento direto? O material fatura direto? Não, todos os materiais a gente trabalha com faturamento direto. Porque hoje a acessibilidade de qualquer pessoa para a Gerdau é muito simples, né? Então não tem motivo da gente chegar então a gente mostra o orçamento. O cliente tem total liberdade de comprar ou na Gerdau, ou ArcelorMittal, ou qualquer outro fornecedor que ele achar interessante. Mas a gente abre o preço. Olha, você pode pagar mais barato aqui você paga mais caro, mas entrega mais rápido. Enfim, negociação do cliente. Entendi. O que a gente vende mesmo é a mão de obra especializada para fabricação e montagem da casa. Entendi. Que esse é um problema nas obras comerciais e industriais. Né? Quando você vê lá, putz,
100% passando dentro da construtora, é um custo violento. É difícil de ter. nós. Só quando é grandes serviços a gente consegue, né? Com indústria, grandes subcontratações, às vezes a gente consegue, mas 90% do caso é isso aí. E aí a gente tem que entrar com material e mão de obra, né? Diferente ainda. No nosso caso, a gente consegue fazer isso porque fica até mais competitivo para o cliente. Mas evita bitributação, né? Para a indústria, realmente. Tem que colocar imposto, margem em cima. É o que o cliente consegue enxergar. Que nem a gente faz obra comercial, não sabe com qual perfil? Tem uma regra, tem que ter dono. Eu faço escritório, faço clínica, empresas de telemarketing, fizemos grandes obras, mas obras que tinham um dono. Por quê? Porque o dono vê valor na gestão. Você entendeu? O que eu brinco é o seguinte, quando você vai trabalhar para uma indústria ou para uma empresa que não tem dono, né, ela é representada por um acionista, ou por um gerente de compras, aquilo, ou seja, funcionário, funcionário, cara, o bônus dele tá atrelado em conseguir desconto comigo. Putz, entendeu? Então assim, o comprador de indústria, pô, eu já convivi bastante, ou seja, você nunca sabe a verdade que ele tá falando. Sim. Ele nunca, não, só tem mais isso, só tem mais isso, aí chega uma hora que você fala, tá bom, cara, não quero mais. Aí o cara volta, agora eu consigo. Então assim, quando é empresa com um dono, a gente entende que a gestão de obras faz muito sentido. Por quê? Porque a gente também pegou um outro cenário, que é o seguinte, o cara vai lá, constrói uma casa adequada, tá morando bem, tá vivendo, né, de forma confortável, ele começa a querer levar isso para os colaboradores e para ele no ambiente de trabalho. Né? Ou seja, a gente fez algumas salas de diretoria assim, que o cara quer tá ali disponível, quer tá ali confortável, quer tá ali, né, quer trazer isso para os funcionários dele. Enquanto que na indústria a gente fala só de verba, né? É diferente, né? E a gente... Lucas, fazer uma pergunta para você aí. Eu queria que você explicasse para a gente, que é até uma dúvida que bastante cliente nos pergunta, qual que é a diferença de trabalho da estrutura convencional de concreto armado para metálica? O pessoal acha que é tudo a mesma coisa, né? Então eles não têm noção que a estrutura metálica ela trabalha diferente da de concreto. Não sei se alguém já te perguntou isso, mas vários clientes... Geralmente as pessoas perguntam, principalmente na questão da mesclar os materiais, né? Então a gente faz muito estrutura metálica, o pessoal vem fazendo fechamento com parede de alvenaria e pergunta, gente, o material trabalha diferente? Trabalha. O aço ele é muito mais flexível, tá? Então o concreto diferente da E ele sente também mais a diferença de temperatura, né? O aço, ele é... Você pode até, de repente, você consegue perceber isso com mais clareza, de repente você está debaixo de um galpão, você escuta aqueles estralos, né? Então é o aço trabalhando, ele está dilatando ali, então ele trabalha diferente do concreto. O pessoal pergunta principalmente na questão da dilatação, porque quando o aço trabalha, você tem uma estrutura de concreto e estrutura de aço, a hora que ela dilata, esse ponto pode virar um ponto de filtração de água. E aí, uma fissura. E é ali que você tem que ter as vedações, uma empresa qualificada já está acostumada a trabalhar, para você não gerar um problema futuro, de uma infiltração num forro, uma infiltração num piso, infiltração na parede. Então, sim, a estrutura metálica trabalha bem diferente do concreto. E vocês já especificam esses detalhes técnicos? O projeto, sim. Agora a gente tem duas possibilidades. A gente dá o orçamento da estrutura metálica e a gente pode indicar o projetista que a gente ache adequado para o projeto. Os projetistas que a gente trabalha hoje, eles conhecem a forma que o aço trabalha e já especifica o tipo de vedação, o tipo de parede, o tipo de união entre concreto e a metálica. Se você pega uma pessoa que não está ambientada e acostumada, ela pode projetar e, infelizmente, o construtor, se ele não tiver experiência, ele vai acabar pecando e errando nisso. Obviamente, se contrata a nossa empresa Estruturas do Vale, a gente vai dar a indicação e falar, olha, você vai fazer dessa forma que não vai te dar problema, você vai soldar a cada, sei lá, quantos centímetros para poder fazer o fechamento de parede, a cada quantas fiadas. Então, a gente instrui, desde que contratando a gente, né? E você enxerga que se você estudar
uma vedação mais leve, isso representa muito realmente na quantidade de aço, no peso da estrutura como um todo? Ela representa porque... É carga, né? a gente está falando de carga, né? Então, mas A gente tem vários fatores, carga, mas é substancial ou não? Chega a fazer diferença mesmo na hora da compra do aço ou não? Essa pergunta, ela tem que ter duas respostas. Por quê? Se a gente está falando de uma linha residencial, a gente não está falando de tempo. E um dos maiores valores agregados que a Metallica tem é o tempo. Então vamos trazer isso para a linha comercial, que daí vocês conseguem perceber o valor de forma mais específica. Imagina que eu aluguei um ponto, numa avenida movimentada, que é uma região nobre, que tem um apelo de comercial grande. Vamos dar o exemplo da Barão do Rio Branco. E se eu faço uma estrutura de alvenaria, eu vou levar um exemplo fictício, um ano para produzir. Se eu faço ela em metálica, de repente eu consigo fazer ela em 6 meses. Então eu tenho 6 meses que eu vou obter meu capital mais rápido, não tô pagando 6 meses de aluguel, mas já retornando, vendendo mercadoria. Que sistema construtivo que eu posso ter usado? Drywall, steel deck, então tudo para fazer a construção a seco e agilizar ela, tá? Então essa é uma resposta, ela fica mais barata e mais em conta porque eu tô tendo meu retorno mais rápido. Se eu trago isso, comparando material por material, uma parede de fechamento de drywall, ela é mais cara que uma parede de fechamento de bloco. Sim. Mas daí, o que fica entrar na conta? O tempo. O tempo é importante para mim. Então, mas vamos lá. Eu defini que o projeto é metálico. Beleza. Aí, a vedação ser em alvenaria ou a vedação ser em drywall, ela interfere na estrutura metálica? Chega a ser... No dimensionamento. Por conta das cargas. Mas chega a ser substancial? Porque, assim, é um negócio que a gente sabe que vai interferir, né? Vamos dizer assim, é óbvio, mas isso é representativo ou você acha que não? Não chega a ser tão representativo. Óbvio que dá um alívio nas cargas, alivia a fundação, mas falar que é algo que representa muita coisa, não. Talvez se trocar a laje, né? A laje já é algo que influencia. Então, trabalhar com uma laje de alvenaria, uma laje de H17 ali, para uma laje de, por exemplo, uma placa wall, dá uma diferença absurda. Tá. Porque essas que a gente está vendo, a ideia é fazer 100% a seco pelo acesso. Né, vamos dizer assim, principalmente a laje, né? Porque você fala assim, a casa é térrea, né? Então, assim, existe um desafio na laje a seco que é a história do toque-toque, né? A história a gente sabe que não vai cair, mas a história de fazer barulho. Mas se a casa é térrea, você não tem problema nenhum. Né? Eu acho que uma das grandes vantagens de fazer a construção a seco, até com fechamento e vedação, é o alívio da carga da fundação. Tá. Aí você consegue fazer a fundação mais leve. Depende do calculista. Depende se o cliente fez a sondagem também. O cliente gosta de pular a sondagem. Não, é brincadeira. Mas hoje a galera tá bem mais tranquila, né? Porque eu acho assim, é um pouco de cultura querer economizar, mas quando você explica o porquê que você, na verdade, você não está economizando, porque você não sabe o que tem ali, então o calculista pode colocar algo a mais que não precisa, como também pode achar na cabeça dele que aquela fundação tá boa e na verdade ela não tá. Né? Então, quando você explica isso para os clientes, eles mudam de ideia. Mas você vê como que são as coisas, mas né? É cultura, né? É cultural. O cara fala, não, mas meu vizinho fez lá na rua, lá de baixo, cara. Eu preciso fazer no meu? Cara, já precisa saber o que tem embaixo da sua casa, não é da casa do vizinho. E tem projetista que faz cálculo sem sondagem, por exemplo. O cliente não quer fazer sondagem, não tem isso. E ele vai. Aí o cara gasta 3, 4 vezes a mais da fundação, já teria pago. Exatamente. Há tempos a sondagem. Então você vê como que estão de clientes. Assim, mas eu acho que essa conscientização ela é muito, muito grande, né? Ou seja, a gente está orçando uma obra fora, naquela Fazenda da Grama lá, sabe? Então, cara, é 15 mil reais o metro quadrado da construção. Meu, não tem jeito. A hora que você olha a arquitetura, a gente teve calculista que arremeteu, falou, não, isso aqui não é para mim, não. Você entendeu? Isso aqui não tenho nem ferramenta para calcular isso. Né? Então, assim, na verdade, eu acho que São José passa por essa transformação. Eu brinco que o que aconteceu, ao meu ver, na pandemia? Existe o custo
o aumento do custo do material, mas existe a elevação do padrão de arquitetura foi muito grande nesse período. Então, assim, as pessoas vão lá e comparam uma arquitetura de médio padrão com uma arquitetura de alto padrão e acham que vai custar a mesma coisa. Você entendeu? Ou seja, assim, não é... A gente brinca assim, não é o Breeze, cara. O Breeze é o calculável. O Breeze, você vai lá e fala assim, esse Breeze aqui custa 80 mil. Beleza, então você está gastando 80 mil a mais. Mas, cara, tem a parte da estética da laje, que interfere no tipo da impermeabilização, que interfere na estrutura metálica. Você entendeu? Quando você vai, tudo vai puxando para cima. Fica mais bonito? Realmente fica bonito. Né? E eu brinco muito que a questão de que paladar não retrocede, né? Paladar não... Você acostuma com alguma coisa, né? Acostuma com coisa boa. Acostuma com coisa boa, não volta. E um negócio que você tem oferecido, até me lembra que depois preciso passar o telefone de um cliente para você tem oferecido a questão de já vir com a cobertura, né? Mesmo que ela seja em manta de PVC. Né? Você já está oferecendo isso dentro do seu serviço, é isso? Ano passado a gente ficou aí basicamente uns 6 meses estudando, né? A gente sempre entregou a estrutura metálica com a cobertura pronta. E geralmente era telha termoacústica. Isso era o comum, né? E aí eu conheci essa manta TPO fazem 4 anos e eu nunca tinha ouvido falar. Conheci e eu comecei a entregar até o substrato pronto pro fornecedor. O que é o substrato? A placa USB, a base, né? Ou a base, ou o Isodeck, enfim. Entregava a base pronto. Entrega a móvel, entrega a segunda, entrega a terceira, entrega a quarta. De repente a gente pega e dá um estalo, né? Poxa, por que eu não estou fazendo isso? O cara vai lá só esticar. E o cara só vai esticar. A gente fala só esticar, mas não é bem assim, né? Dá uns detalhinhos. Tem os detalhes, né? O diabo tá nos detalhes. E aí a gente pegou, falei, quer saber? Vamos conversar lá, vamos procurar fornecedor, vamos desenvolver isso aqui dentro. E a gente passou 6 anos no passado estudando, e vai em fábrica, e pega fornecedor, e pega projista, e contrata projeto, e compra manta, e faz teste. A gente fez umas trocentas, a gente gastou um rolo inteiro de 30 metros lá na empresa, testando várias possibilidades, para chegar no ponto de falar, legal, a gente já sabe executar. E a gente começou a fabricar, a montar. Ah, tá. Então não é que você tem um parceiro, vocês mesmos já gente que faz, mas a gente estudou para fazer isso. Sim. E qual que é o legal disso? Porque quando você entrega a manta pronta, eu estou entregando um sistema completo para o cliente. A metálica, o telhado e a manta. Então a garantia já cai sobre mim. E já está amarrado a um fornecedor só. Isso é bom para o construtor, que está gerindo a gente. Perfeito, não divide a Para o cliente é sensacional, porque a gente dá a garantia já completa do sistema. E a gente tem propriedade no que a gente está instalando, no que a gente está fornecendo. E é o mercado, né? O que tem de mais inovador e de melhor qualidade assim, hoje é a manta. Eu usei na construção da minha casa e as pessoas têm muita dúvida em entender o que é a manta TPO, né? Eu achei um jeito muito simples de explicar, sabe o que é? Imagina uma piscina de vinil. Tá bom, você pôs uma piscina de vinil no seu telhado. Ou seja, é isso. Entendeu? Ou seja, cara, não tem como dar errado, entre aspas, ou se der errado, fica muito mais fácil a manutenção. Um negócio que é bem interessante, né, Rosalva, é a história de como que eles identificam se houver um furo, né? Na verdade, eu acho que para mim foi uma das grandes revoluções do mercado aí quando a gente fala de cobertura, né? Acho que a manta TPO aí ela vem com tudo e vai ser uma tendência cada vez mais forte do mercado, não só pela praticidade de ser rápido, também entregar mais uma estética mais slim, mas pelo pós-execução a manutenção é muito fácil. Então o cara foi lá, furou lá com prego, foi instalar a antena, furou com prego, você vai com equipamento, é muito fácil e rápido e simples de você achar esse problema. E aí quando você compara com as outras mantas de asfalto, a quente, né? E aí você precisa fazer uma manutenção, muitas vezes você tem que quebrar um vão inteiro por causa de um furo. Então, assim, é um trabalho muito grande que você tem depois. E aí, quando você bota isso na conta, hoje ela está quase que 0 a 0. Se você pensar no pós-obra. E o conforto em relação à telha, né? Porque a telha no residencial, ela traz um problema que é a acústica, né, cara? Tipo assim, ela é termoacústica. Ela é termoacústica, mas a manta...
ela não tem o problema do... Não é o aço, né? Que bate ali faz bate, barulho. ou que dilata, né? Entendeu? Ou seja, realmente o conforto, o produto é bem superior. E o interessante da gente mesclar isso na empresa, porque como a gente já trabalha com metálica, então a gente vê alguns casos que as pessoas chamam a gente para resolver um problema de uma telha metálica que está danificada. Eu consigo trazer a solução da manta, e não para fazer todo o telhado, mas ser pontual ali. Acaba resolvendo muito mais rápido do que passar um PO, porque você passa um PO, ou troca, se puder trocar a telha, ok, mas se não puder, a manta ela vai dar garantia de que o PO não daria, porque ele tem validade, a cada 2 anos tem que refazer. O PO, dependendo do PO, é 1 ano, né? É 1 ano. 1 ano, 2 anos no máximo. Então... A gente resolveu esses tempos atrás um problema que foi assim, a gente recortou, fez um pedaço de manta só. Eu não conheço, pelo menos eu não conheço empresa que faz esse tipo de reparo com manta, mas para a gente já estar no mercado, poxa, por que a gente não faz isso também? Tá certo. É isso aí. Mas é isso, assim, o que a gente percebe é que cada vez mais o cliente busca a solução completa, né, cara? Não a tem solução jeito, completa, não tem com jeito. certeza. Ele quer falar com uma pessoa só. A gente, acho que a gente foi primeiro que o Eric fez isso, né? Por causa de garantia. Nós falamos, a gente faz piscina, o empreiteiro faz a estrutura, o encanador faz o encanamento, a empresa de impermeabilização faz a impermeabilização e o cara do revestimento faz o revestimento. E a piscina, a casa de máquina. A hora que dá problema, o problema é nosso. Entendeu? Porque não vai ser de nenhum deles. Ninguém. Né? E a gente começou com essa cabeça a convencer o Eric que, poxa, você precisa vender a solução. Então, assim, é lógico que às vezes tem... A última casa que a gente está fazendo agora, ela é suspensa, a estrutura de concreto armado já era suspensa, não fazia o menor sentido eu fazer toda a casa e não fazer a piscina. Então aí ele entra com tudo a partir da estrutura. Mas quando é cavada, quando é no solo, a piscina, ele faz até a estrutura pra gente. Entendeu? Faz tudo. Tá aqui, ó, entrega a piscina pronta. Perfeito. E me dá a garantia. Entendeu? E o mais importante, a garantia, né? Exatamente. Mas é isso. Mas olha, quer falar mais alguma coisa? Não. Ivan, deixa eu só fazer um convite para todo mundo. Bom. A gente tem alguns eventos lá na loja que são dos representante técnico das grandes marcas. Por exemplo, Quartzolite, Viapol, Votoran. Então a gente faz um dia que eles ficam lá o dia inteiro, apresentam os produtos novos, tiram dúvidas, e isso está sendo muito legal. Sim. Porque tem grandes soluções que a gente acaba não conhecendo, né? São diversos produtos novos que a gente acaba não vendo. Então, isso está sendo bem legal. Então, vou deixar o convite. Sempre tem os convites no Instagram lá, e depois eu mando para você. Não, legal. E é um evento bem bacana. Se já tiver a data aí, manda pra gente que a gente coloca no QR Code do Vou ver a próxima data lá aí. do próximo evento, a gente já coloca. Mas legal, isso é bacana, né? Que a gente não tem nem noção de tanto de produto que chega novo no mercado, e às vezes você está passando por um determinado problema que já existe a solução. Exatamente. E você não sabe, né? A tecnologia nos produtos é bem grande, isso daí, é bacana. Tá certo. E para encontrar vocês no Instagram? @obrastore.loja. .loja. E a sua estrutura? A gente para achar no Instagram, @estruturas do Vale. Tá certo. Para achar você no Instagram, Rosal? Acho o Evandro Rosa. Mas é isso. Bom, pessoal, obrigado aí, foi muito bom. A porta está aberta aí. Quando quiser trazer um assunto lá que você fala, putz, esse assunto, esse representante aqui era legal vir explicar no podcast, as portas estão abertas, é muito bom receber vocês. Eu que agradeço, Evandro, Rosalvo, Elcio, bate-papo muito construtivo, e sempre que a gente puder, a gente vem aqui contribuir, né? Tá certo. Valeu. Bacana, obrigado. Obrigado. Valeu, obrigado, gente.